Então, quero te inspirar a isso, até porque aquilo que vamos estar a falar hoje é para nos inspirar fé para aquilo que Deus tem para nós como igreja nestes próximos anos. Acampamento faz parte disso. Conferência Juntos, que também será ali em junho, no fim de semana, 8 e 9 de junho. Também um momento importante para aquilo que nós temos como igreja e queremos ver como igreja. Mas eu quero nos desafiar a sonharmos grandes coisas. Grandes coisas. Houve uma frase que a semana passada, quando estivemos juntos com os líderes, foi falada repetidamente, que era: mostra-me o tamanho da tua visão e eu mostrarei o tamanho do teu Deus. Mostra-me o tamanho da tua visão e eu mostrarei o tamanho do teu Deus. O desafio era que nós precisávamos de sonhar grande, porque o nosso Deus é enorme, é majestoso. Sim, cheio de poder, e não há limites para aquilo que Ele pode fazer. E então o desafio era que nós, como filhos de Deus, como família de Deus, precisamos de sonhar grande, não pôr restrições, não estar a limitar, mas vivermos este reino em ação e estarmos a acreditar que Deus é capaz de fazer muito além do que nós imaginamos, para o avanço do seu reino, para ver pessoas a serem salvas e ver uma nação a ser transformada. Então o meu desafio para hoje, para nós, ao passarmos tempo agora na palavra e a orar, é que Deus aumente a nossa visão. Sim? Deus aumente a nossa fé. Faça-nos sonhar muito além do que nós imaginamos. E eu vou orar, para começar, também vou orar por muitos dos nossos irmãos e irmãs que não estão aqui hoje, porque estão doentes. Há aí algo que aconteceu ao longo desta semana. Temos mais de 10 pessoas, creio eu, com gripe durante a semana. Vamos orar por eles, sim, mas vamos orar por nós e por nosso coração, para que Deus fale ao nosso coração esta tarde, sim? Então vamos só fechar os olhos. Vamos com expectativa de receber de Deus, com expectativa do Espírito Santo mover aqui no nosso meio, com a expectativa de sentirmos até talvez algo de novo, algo fresco, algo que não estávamos a contar para hoje. Mas eu quero te desafiar a abrir o teu coração, a tua mente. Faz mesmo esta oração: aumenta a minha fé hoje, Deus. Aumenta a minha visão daquilo que tu tens para mim e para nós como família hoje. Faz-me ver tudo o que tu planeaste, bons planos. A tua palavra diz que tu desenhaste, tu planeaste bons planos para cada um de nós. Senhor, eu peço, Senhor, aumenta a nossa visão. Espírito Santo, move neste lugar com poder. Senhor, com autoridade. Senhor, sopra sobre este lugar, sopra sobre as nossas vidas, sopra sobre cada área da nossa vida. Senhor, nós queremos viver uma vida de aventura contigo. Senhor, eu peço, Senhor, usa a cada um de nós. Eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, usa a cada um de nós, usa esta igreja, Senhor, para o avanço do teu reino. Amém. Engraçado que estávamos a cantar agora: digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. E veio-me só à mente o pensamento: digno, mas digno. O que é que queremos dizer com isso? Digno de estarmos a cantar e louvar, sim, Ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Mas será que eu também estou a dizer: olha, tu és tão digno, Deus, que eu rendo toda a minha vida para trazer adoração e louvor, para que tu sejas o centro? Será que eu estou a dizer, do fundo do meu coração: Deus, tu és digno, Jesus, tu és digno de tudo. Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Porque tu és digno. Digno é Ele. Digno é Ele. Porque quando nós estamos a dizer isto, não é simplesmente cantar. É isto que nós estamos a dizer. É ficarmos de tal forma surpreendidos, de tal forma estupefactos, de tal forma espantados com a glória do nosso Deus, com a glória do nosso Salvador, que nós estamos a dizer: Deus, tu és digno de tudo. É quase como cair de joelhos no chão e estarmos a dizer: tu és digno da minha vida, tu és digno de tudo, tudo o que tu quiseres. Há uma reverência. Quando Isaías
está perante Deus, o que é que ele diz? Não é? Afasta de mim, sou um homem pecador. De repente, ele percebe quem ele é. E de repente, ele vê a majestade da glória de Deus. E de repente, ele diz, eis-me aqui. Usa-me a mim. De repente, mais nada interessa. Porque ele é digno. Porque ele é todo poderoso. Porque ele é glorioso. Porque ele é o Deus sobre todas as coisas. Às vezes é uma canção perigosa para cantarmos quando dizemos isto, porque estamos a dizer do coração. Deus vai dizer, ok, eu quero isto. Ok, eu quero que tu faças isto para mim. Estás a dizer que eu sou digno de toda a adoração, sou digno de renderes a tua vida. Ok, então eu quero a tua vida. Eu quero que tu sejas usado desta forma. E hoje eu acredito que Deus quer falar com alguns de nós dessa forma. Ok, estás a dizer que queres viver para mim? Ok, eu quero isto. Eu quero que tu faças isto. É este o plano maravilhoso que eu tenho para ti. Semana passada fomos desafiados e vamos ler, se tiverem a vossa Bíblia, Atos 4, 23 a 37. Eu vou ler aqui, se tiverem na vossa Bíblia, acompanhem. Atos 4, 23 a 37. Diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João, lembram-se, eles tinham curado um mendigo aleijado, eles tinham sido presos por causa disso, tinham sido questionados, tinham sido interrogados. E a semana passada vimos esta passagem e vamos estar a voltar a vê-la hoje. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Que quadro inacreditável da Igreja de Cristo. Não é? Nós conhecemos esta passagem várias vezes, mas se pensarmos e deleitarmos nestes versículos vez após vez e pensar no que é que estava a acontecer ali, não é? O dia de Pentecostes, o Espírito Santo a mover, avivamento a acontecer ali, o mover de Deus. E quando o avivamento está a acontecer, é isto, é os sinais do reino de Deus em ação. E vemos esta igreja a viver de uma forma completamente radical. E cada um que está ali envolvido está a viver completamente radical. E o Guy trouxe a semana passada 7 marcas da igreja do Novo Testamento. Ele disse que uma igreja do Novo Testamento tinha que ter paixão
e profundidade. Não é exaltar, termos paixão pela causa de Cristo, mas também uma profundidade na palavra. Eles oravam com profundidade. Precisávamos de acreditar no divino, na obra de Deus, mas também na nossa parte como humanos, de fazermos parte deste plano. Da palavra, somos uma igreja da palavra, mas também do Espírito. Uma igreja unida, onde há unidade, mas também radicais, onde partilham a vida e são radicais na forma como vivem. Uma igreja de poder e uma igreja de graça. Uma igreja de generosidade e submissão, onde há maior necessidade, a igreja deve estar a caminhar nessa direção, devemos ser chamados para sermos generosos, mas ao mesmo tempo ele desafiou-nos a trazer isso para com a igreja, para podermos ver, e a liderança, para podermos ver a obra de Deus avançar. E a última que ele trouxe foi oração e a soberania de Deus. Ou melhor dizer, não foi a última que ele trouxe nesta lista, mas é a última que eu pus aqui. Oração e a soberania de Deus. Confiar na soberania de Deus, no plano de Deus, mas ao mesmo tempo aquele desejo de ver o reino de Deus em ação hoje. As promessas de Deus para hoje. E o nosso papel de buscarmos isso em oração como um povo de Deus. E eu creio, eu fui muito desafiado com essa palavra. Fez-me pensar naquilo que eu desejo e quero ver para Penafiel, para Portugal, este desejo de vermos igrejas do Novo Testamento aqui nesta nação. Não é? Queremos ver um avivamento a acontecer nesta nação, queremos ver esta nação a ser transformada, a ser desafiada, e para isso precisamos de ver este mover do Espírito, precisamos de ver estas igrejas do Novo Testamento a surgirem por este mapa fora, por esta nação fora. E eu quero trazer três frases ou três perguntas que foram feitas para nós líderes durante a semana, mas que eu sinto que são intencionais para nós aqui. E quero que isto nos desafie. Talvez até escrevas e penses nelas ao longo do ano. Acho que são três frases ou três perguntas muito, muito boas para nós. A primeira é esta. A primeira frase é esta, já disse. Mostra-me o tamanho da tua visão e eu mostrarei o tamanho do teu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? O que é que tu estás à espera de ver? Qual é a tua expectativa para a tua vida, para a igreja, para esta nação de Portugal? Como é que tu estás a viver a tua vida? Qual é a tua visão? Como é que tu sentes que tu encaixas na visão de Deus para esta nação? E a resposta a essa pergunta é muito importante porque vai-te ou limitar ou vai-te abrir portas. A questão é que nós precisamos de vir em fé. Não é uma coisa humana, não é só um pensamento, não é só pensamento positivo. Não, nós precisamos de vir em fé e perguntar a Deus e orar e interceder. Deus, o que é que tu queres fazer nesta nação? O que é que tu queres fazer? Uma pergunta que nos fizeram foi: quando tu estás a orar, quais são os tópicos mais presentes nas tuas orações? É à volta da tua vida? É à volta daquilo que tu precisas? É à volta da próxima necessidade? Ou estás a orar pelos perdidos desta nação? Estás a orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Estás a orar por aqueles que estão necessitados, com fome, que precisam de ver a graça de Deus a se manifestar? Estás a orar pelos teus vizinhos, pelos teus familiares, que ainda não conhecem a Deus e podem estar a caminho da perdição? Qual é o tamanho da tua visão? Eu acho que aqui no Ocidente é muito fácil centrarmos a nossa visão muito perto da nossa vida pessoal. Não é? É muito fácil controlarmos e pensarmos naquilo que vai nos custar e pensar: não, ok, eu deixo que a minha visão chegue até este ponto. Mas eu quero que tu apanhes a visão que Jesus trouxe àqueles discípulos de: sejam minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. A visão era gigante. Eu estou-vos a chamar para transformar o mundo.
E eu e tu somos encaixados nisso. E a questão é que se eu e tu acreditarmos nisso, Deus vai fazer. Deus vai nos levar a isso. O tamanho do nosso Deus é gigante. A promessa de sermos testemunhas que pode ir até o mundo inteiro é uma promessa real. E homens e mulheres de Deus que queremos viver isso, Deus usa-nos. E podemos fazer parte dessa aventura. A segunda pergunta foi esta: vais escolher conforto ou fé? É uma pergunta fantástica. Mais uma vez, talvez para nós no Ocidente ainda mais difícil é responder a esta: vais escolher conforto ou vais escolher fé? Porque viver uma vida de fé nem sempre é confortável. Melhor dizendo, viver uma vida de fé quase nunca é confortável. Porque vai-te esticar sempre até ao limite. Vai mexer com tudo na tua vida, vai mexer em cada área da tua vida, vai mexer na tua família, no teu casamento, onde tu moras, no teu dinheiro, no teu trabalho, em decisões que parecem fora do mundo. Mas a pergunta é, vais escolher conforto ou vais escolher fé? Deixem-me fazer-te essa pergunta até pensar no acampamento. Vais escolher conforto ou vais escolher fé? Eu quero te desafiar mesmo. Eu sei que isto pode parecer demasiado, mas não é. São decisões que podem moldar a nossa vida por completo. O Litos virou de novo para Jesus numa decisão de um momento onde decidiu ir para uma visita à Inglaterra, uma conferência na Inglaterra. Faltava um dia para essa, mas ele decidiu fazer isso. Foi um momento de mudança na vida do Litos. Deus a chamá-lo de volta. Há decisões na nossa vida que o conforto vai nos chamar para Ele. Não faças isto. Já viste o que é que vais perder? Já viste o desafio que vai ser? Já viste como isto vai ser desagradável para ti? Mas a pergunta para nós hoje, como igreja, é: vamos escolher o conforto ou vamos escolher fé? Confiar em Deus para a nossa vida, mesmo que seja difícil. O que é que Deus quer fazer? Sabem, eu tenho estado a orar muito tempo, já há várias semanas, a orar por esta nação, a pensar qual é o nosso papel como igreja para a nação. Não só para aqui, porque eu creio que há um chamado de Deus para esta igreja como para a nação e não só para aqui. E para vivermos dessa forma vai ter que ser pela fé e não pelo conforto. O conforto é muito fácil pensarmos, ok, o que é que nós precisamos para manter a fonte a andar? O que é que nós precisamos para fazer com que isto seja confortável e agradável, para apanhar aqui a comunidade? Mas eu creio que Deus está-nos a desafiar muito mais além disso. E se nós começarmos a pensar a nível da nação, isso vai nos esticar a todos nós. Vai nos levar ao desconforto. Vai significar talvez investir onde nunca pensámos em investir. Vai significar talvez plantar igrejas ou enviar pessoas que nunca pensámos em enviar. Talvez os nossos melhores, para ir para aqui ou ir para ali. Vai significar um trabalho muito maior da nossa parte, a investir do nosso tempo para ver isto acontecer. E vai significar todos nós envolvidos nisso. Mas o que é que Deus quer para nós? Sabem, eu sonho, atrevo-me a sonhar, e eu creio que é da parte de Deus, atrevo-me a sonhar com centenas de pessoas salvas. Atrevo-me a sonhar em vermos algo acontecer nestes próximos 5 anos, que vai muito além do que nós temos conhecido. Atrevo-me a acreditar que vamos ver uma multiplicação de grupos missionais. Já temos 10, mas eu atrevo-me a acreditar que nestes próximos 10 anos vamos ver isso a ser espalhado a nível do norte de Portugal. Atrevo-me a acreditar que, como a fonte, vamos ser uma base para treinamento, para capacitar pessoas, para equipar pessoas, para libertar pessoas. Atrevo-me a acreditar que vamos ser uma referência nacional a nível do nosso trabalho de crianças e adolescentes.
E essa já nem é tanto porque Deus já está a abrir essas portas. Não sei se estão a par, mas já estamos a trabalhar com 6 igrejas diferentes, com o nosso trabalho de crianças. Atrevo-me a acreditar que Deus está a abrir, a alargar a tenda. O que é que isso significa da nossa parte, para cada um de nós, como igreja, para ver isso acontecer? Atrevo-me a acreditar que vamos ser uma igreja que tem impacto internacional. Eu acho que a ligação que nós temos com a Índia não é uma ligação por acaso, não é somente uma amizade. Acho que temos algo que Deus está a fazer para nos fortalecer a nós aqui em Portugal, mas também para nós fortalecermos ali. No Brasil, a mesma coisa, até o facto de sermos uma igreja neste momento com muitas famílias brasileiras. Creio que é uma demonstração daquilo que Deus está a fazer. Creio que somos, e atrevo-me a sonhar, com uma igreja que vive para os mais necessitados, que vive para trazer um impacto nas pessoas que não têm, que estão desesperadas. E eu há muita malta nesta nação que neste momento está muito desesperada. Acredito que nós somos chamados para intervir, para trazer o reino de Deus, para sermos uma igreja do Novo Testamento, onde vivemos pela fé e não por conforto. Espero que ainda esteja a apanhar a vossa atenção. Sim? Espero que não estejam muito confortáveis. Se estão muito confortáveis, fiquem um bocadinho desconfortáveis, ok? Eu quero que a gente esteja a sonhar. E eu quero pegar em 2 pontos, ok? E depois vamos orar no final. Mas 2 pontos daquelas 7 marcas que o Guy trouxe. E a primeira é esta: generosidade e submissão. Se nós queremos sonhar para a nação, se nós queremos sonhar com uma igreja que vai além das nossas 4 paredes, isso vai significar que vamos ter que viver pela fé como igreja. Vamos ter que dar passos de fé como igreja, sendo generosos no nosso tempo, nos nossos recursos, nas coisas que nós fazemos, no nosso dinheiro. Vamos ter que ser generosos. Generosos com as pessoas que nós temos. Vamos ter que ser extravagantes em generosidade. Mas para podermos fazer isso, precisamos ser uma igreja que cultiva esse tipo de ambiente dentro dela. Precisamos ser uma igreja generosa. Precisamos ser uma igreja que coloca tudo aos pés de Jesus, para que Jesus possa usar os nossos talentos. Aqui nesta descrição em Atos que nós lemos, há um mover incrível do amor de Deus que fluía entre as pessoas. O Espírito Santo ali a mover, não é? Não havia pessoas necessitadas ali no meio. Conseguem imaginar isso? Não havia desunião. Era uma mente, um coração, todos a bater, o coração a bater ao mesmo ritmo, todos a bater no mesmo sentido, a querer ver o reino de Deus a avançar. Havia uma paixão, um zelo por Deus e pelo seu reino. E isso era o que era importante. Agora eu quero mesmo nos desafiar a viver por fé nisto. E quando falo nisto, eu falo também financeiramente. Nós somos uma igreja por qual eu sou extremamente grato e temos visto a mão de Deus em ação e o favor dele em ação, mesmo nestes últimos anos, mesmo o ano passado. Tivemos um saldo positivo, que foi fantástico, já não acontecia há muito tempo. Tivemos um saldo positivo no final do ano passado. Pudemos abençoar a Índia, pudemos abençoar Portugal e Espanha, também pudemos preparar vários recursos, vários treinamentos, várias coisas diferentes, pudemos sustentar salários, pudemos sustentar este edifício. Fantástico. Mas, se queremos ir mais além do que isto, então precisamos de esticar a nossa tenda. Precisamos de alargar a nossa tenda. E para isso nós precisamos, individualmente, como família, precisamos de esticar a nossa fé. Estes homens e mulheres, eles estavam rendidos à visão do reino. Estavam rendidos à visão que eles tinham por Deus. A visão deles era enorme. E estavam dispostos a dar tudo por essa visão.
E Deus nunca os deixou mal. Nunca os desamparou. Mas eu quero nos encorajar a nós, hoje, a sermos esticados na nossa fé. Fecha os teus olhos, só por breves momentos, não para adormecer, ok? Fecha os teus olhos. Pensa em tudo o que tu tens. Pensa na tua casa. Pensa no teu trabalho. Pensa no teu negócio, se tens um negócio. Pensa na tua família, nos teus filhos. Pensa no teu tempo livre que tu tens. Pensa nos diferentes talentos que tu tens, capacidades que tu tens. Pensa nessas coisas todas, coisas que Deus te deu. E não te enganes, é a graça de Deus sobre ti. Podemos ter muito mérito, podemos ter muitas capacidades, mas isso tudo é Deus que nos dá. Ok? Então pensa nessas coisas todas. Agora pensa nisto. Se eu pegasse nessas coisas todas e deixar que Deus potencie ao máximo todas estas coisas, o que é que isto significaria para o avanço do reino em Penafiel, no Vale de Sousa e nesta nação? Se eu abrisse as portas da minha casa para que qualquer momento, qualquer pessoa poder vir e encontrar-se com Deus, poder vir e conhecer o amor de Deus. Se eu pegasse nos meus talentos e pudesse pôr isso em prática para abençoar pessoas que não têm como fazer isto ou não têm como fazer aquilo e eu pudesse ajudá-las com isso. Se eu pudesse abrir a minha casa para acolher crianças. Se eu pudesse, não sei, pensar vez após vez. Todos nós temos coisas diferentes, mas pensa no potencial enorme. Agora, o pensamento desafiador é este. Deus deu-te isso para ser usado no seu potencial máximo. Deus quer que isso seja usado no seu potencial máximo. E quando assim fazemos, Deus o abençoa. Deus nunca nos deixa mal, mas Ele quer usar isso no nosso potencial máximo. A mesma coisa, podem abrir os olhos, a mesma coisa tem que ser para nós, e este é o nosso desafio, quando olhamos para este edifício, quando olhamos para aquilo que Deus nos tem dado aqui na fonte, e temos que pensar, ok, qual é o potencial máximo daquilo que Deus nos tem dado? Como é que podemos usar no máximo tudo aquilo que Deus nos tem dado? Sabem, nós precisamos de ser desafiados na nossa fé. Esta igreja, para aqueles que não conhecem e talvez até aqueles que conhecem, esta igreja tem sido sustentada e tem existido porque durante 40 anos pessoas e igrejas de outros lados do mundo até têm tido esta paixão e esta visão por Portugal e pela nação, que têm investido o seu dinheiro e a sua vida para que nós pudéssemos ver pessoas salvas nesta nação. Nós temos corrido durante anos, décadas, temos corrido a corrida aqui em Portugal, porque pessoas têm sido apanhadas por este desafio de viver por fé e têm investido porque sentem e sabem que Deus tem um plano para esta nação. E isso para nós tem sido formidável, porque temos podido correr esta corrida, mas agora eu acredito que nós estamos a chegar àquela fase de maturidade, onde nós precisamos de ser essa igreja para outras igrejas. Podemos dizer a outra, olha, nós vamos correr ao teu lado, nós vamos ajudar-te a ti, nós vamos estar a correr ao lado nos teus desafios, nas tuas aventuras. Precisamos de quase como, sabem, como um adolescente, um jovem desliga-se dos pais quando se casam ou quando começam a sua vida adulta. Eu creio que estamos a chegar a esse patamar, onde nós precisamos dizer, ok, não, nós temos uma responsabilidade aqui agora para esta nação. Nós precisamos de viver em fé nesta nação. Eu preciso ter a mesma visão e a mesma paixão que estas pessoas têm tido ao longo destes 40 anos. Sabem, para alguns aqui, o dom que Deus tem dado é financeiro. Deus tem-te dado capacidade financeira. Tem-te prosperado nos teus negócios. Tens visto a mão de Deus. Como é que tu podes canalizar isso para o avanço do reino? Como é que pode ser usado para o avanço do reino? Para outros aqui, Deus tem dado tempo. Tens mais tempo do que outras pessoas têm.
como é que tu podes usar isso para o reino? Para outros aqui têm dado talentos, com crianças, com idosos, com outros. Como é que tu podes usar isso para o avanço do reino? Mas o desafio está aqui para todos nós. Aquilo que Deus nos dá, nós queremos usá-lo no seu potencial máximo. Sim? Estamos desafiados em fé? Sim? Estamos felizes? Espero que sim. Sei que isto mexe connosco. Mas a pergunta é, vamos escolher conforto ou fé? Nós somos uma igreja, eu vou bater só mais um bocadinho nisto, nós somos uma igreja, e eu falo por mim, que estou a liderar, onde não gostamos muito de tocar neste tópico, porque sabemos que podemos ofender, ou pessoas podem levar a mal, mas ouçam, uma igreja do Novo Testamento é uma igreja que é generosa. É uma igreja onde colocamos o nosso dinheiro nas mãos de Deus e nas mãos da igreja. E se queremos ver o reino de Deus avançar, nós precisamos de dar esse espaço de fé. Tu vês por todo o Novo Testamento, se achas que eu não tenho razão, lê o Novo Testamento. O que tu vais ver é generosidade atrás de generosidade. É pessoas a vender campos e a darem o dinheiro. É igrejas a ajudar outras igrejas que estão a passar por dificuldades. É missionários que estão a ser enviados e pessoas a tentar ajudar de todas as formas para que eles possam ir. Vez após vez após vez. O reino de Deus quer avançar e vai avançar, mas nós temos um papel a colocar aí. Vamos fazer a nossa parte. Sim, eu quero te desafiar com isso. O meu tio era um exemplo de fé para muitos de nós aqui que nós conhecemos, o meu tio Lawrence, um homem de muito sucesso mesmo a nível do banco. Um homem que ganhou também muito dinheiro. E para muitos de nós conhecemos talvez a casa e temos visto a mão dele nisso. Sabem qual foi a coisa que mais marcou no funeral dele? Foi não digo dezenas, porque não deu tempo para isso, mas a quantidade enorme de famílias necessitadas que vieram só para dizer um obrigado pela forma como o meu tio os abençoou, não só financeiramente, mas ajudar a sair de dívidas, a reestruturar as suas vidas, vez após vez, após vez, após vez. E no final, a falar com os filhos a dizer, nós não fazíamos a mínima ideia que ele estava a fazer estas coisas. Esta família, aquela família, aquela família. Sabem, o meu tio viveu intensamente ao longo destes 40 anos com uma paixão enorme por esta igreja. Ano após ano após ano. A sustentar o salário do meu pai durante 30 anos. A igreja não teve que sustentar nada. Ano após ano após ano. Como é que nós podemos fazer isso para outras igrejas? Como é que nós podemos usar aquilo que Deus nos dá para outros lugares? Se tu sonhas em ver esta nação a ser transformada, então isto vai nos custar. Vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Vamos ter que dar passos de fé. Agora, eu já estou-me aqui a perder nas horas. Mas eu quero nos desafiar com um segundo ponto para terminar. E vou tentar ser mais breve aqui. Precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos ser uma igreja que é generosa. Precisamos ser uma igreja que ora. O que nós vemos também pelo Novo Testamento é vez após vez após vez a igreja a orar. Vez após vez Pedro a orar. Quando Deus traz aquela visão e ele vai falar com Cornélio, vês pessoas orar por Paulo e Barnabé antes de eles irem para uma missão, vês a igreja orar com Pedro e João depois desta situação, para capacitá-los, para poder pregar o Evangelho, vês vez após vez após vez. Quando olhas para a vida de Jesus aqui na terra, vês vez após vez após vez Jesus a orar. Quando Jesus é batizado, ele está a orar e o Espírito Santo vem sobre ele. Quando a transfiguração, ele está a orar. Quando ele está ali no jardim,
antes de ir para a cruz, ele está a orar. Quando ele traz o seu ensinamento sobre o Sermão do Monte, passa a noite toda a orar, a preparar-se. Tudo o que ele fazia porque o pai dele lhe dizia para fazer. Tudo o que ele falava, o pai lhe mostrava. Havia uma comunhão. Nós precisamos, se sonhamos e a nossa visão é assim grande, nós precisamos ser um povo que ora. Individualmente e como igreja. Poder vem de oração. Havia um pregador famoso que dizia que a oração era o motor da igreja. Nós precisamos ter a certeza que o motor está a funcionar, não é, Fernando? Um carro com motor avariado não vai a lado nenhum. Nós precisamos de estar a orar, a interceder, a buscar, a orar por esta nação, pelas pessoas à nossa volta. Hebreus 5, 7 diz que, falar sobre Jesus, diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Isto é Jesus com um amor incrível pelo mundo. E está a orar, e está a interceder, e está a orar pelas pessoas. Quando ele vê Jerusalém, ele desata a chorar com compaixão. Está a orar, ele está a pedir. Quando ele está naquela cruz, ele ora, não é, para o Pai os perdoar, porque eles não sabem o que estão a fazer. Há uma compaixão, há um poder, há um amor que flui. Enquanto Jesus ora. Como é que estamos em oração? Ao alargar a nossa tenda, como é que estamos em oração? Ao alargares a tua família, como é que estás em oração? Quando estás a pensar e a sonhar ou a ter que tomar uma decisão, como é que estás em oração? Poder vem ao orarmos, ao buscarmos Deus. Visão é alargada, a nossa fé é aumentada enquanto nós estamos a orar. Tantas e tantas vezes saio desta reunião de oração aos domingos de manhã com a minha visão alargada. Por causa do que pessoas contribuíram, por causa de estar a ouvir as orações de outros. E de repente, às vezes até pregações são completamente transformadas. Por causa daquilo que Deus está ali a falar. Ouçam. Precisamos de ter o coração a bater bem forte nesta igreja. Precisamos ser um povo que ora. E ora não somente por nós, isso é o conforto. Ora em fé. Estes homens, João e Pedro, tinham feito uma coisa tremenda. Imagina, uma coisa tremenda. Tinham curado, através do poder de Cristo, tinham curado um homem. E eles são levados presos. Que injustiça, não é? Que injustiça. Imagina, tu fizeste isso e és levado preso. És interrogado. És ameaçado. Fazem parecer que tu fizeste uma coisa horrível. Eles saem daquele lugar, juntam-se com os seus irmãos. E o que é que eles oram? O que é que eles decidem? Sabe, o mais fácil para eles era decidir: ok, vamos obedecer ao que eles estão a dizer. Vamos nos manter calados. Eles já ameaçaram-nos, podemos correr risco de vida aqui, podemos voltar a ser presos, vamos manter-nos na nossa, vamos fazer isto um bocado mais discretos. Não. Eles decidem responder em fé. E eles oram em fé. Eles não oram: ai, Deus protege-nos. Não. Eles dizem: considera as ameaças. Deus glorioso e poderoso que nós acreditamos. Deus, ouve as ameaças deles. E agora capacita-nos, porque o poder que tu tens é muito superior a estas ameaças. Capacita-nos para irmos anunciar corajosamente a tua palavra. Para vermos sinais e maravilhas. Capacita-nos para ir. Imagina, saíste de uma situação difícil. Estás: não. Envia-me outra vez. Tu estás a ouvir o que eles estão a dizer, mas envia-me, eu quero ir. Ouça, nós precisamos de orar assim nesta nação. E vai haver alturas que vamos sofrer este tipo de perseguição. E o mais fácil, o mais confortável é que vamos tentar fazer isto de uma forma diferente. Não. Nós precisamos de orar. Não, Deus, capacita-nos a orar. Houve um homem
Eu acho que já contei esta história, mas houve um homem que eu conheci há 2 anos atrás, não nesta viagem que eu fiz à Índia, na anterior. Este homem, ele é um pastor no norte da Índia, que é super pobre, é uma zona muito difícil da Índia e super, super escuro, espiritualmente falando. Há aldeias ali, estava a falar com um líder que eu conheço, ele estava a dizer, há aldeias ali que nunca ouviram as boas novas. Não conhecem sequer o nome de Jesus, nunca ouviram o nome de Jesus ali. E ele diz, é uma escuridão de tal forma que é palpável. Quando tu chegas a essas aldeias, é palpável sentir o mal ali naquelas aldeias. E este homem que eu estava a falar, ele é conhecido por entrar nestas aldeias e levar o Evangelho. E vai de aldeia em aldeia, plantando igrejas e falando de Jesus. Há coisa de 2 anos atrás, ele foi brutalmente espancado. Ele e a sua equipa, mas brutalmente espancado. Destruíram tudo o que eles tinham levado com eles nessa viagem. E o Vino, preocupado com a situação, foi ter com eles e ver como é que eles estavam a recuperar e perguntou, ok, o que é que vamos fazer agora? Como é que vamos responder a isto? Temos que zelar pela vossa segurança, o que é que vamos fazer? E o homem respondeu desta forma, deixa-me ver. Ele respondeu assim, agora oramos mais, pregamos mais, espalhamos o Evangelho mais, vemos mais pessoas salvas e somos espancados mais. A visão deste homem, quando ele estava-me a contar isto, a visão deste homem é enorme. A visão dele é que ele quer ver o norte da Índia ser transformado e ver pessoas a serem salvas. Custa o que custar. Então, depois de ser espancado como foi, ele escolheu fé e não conforto. Ele disse, não, envia-me outra vez. Vamos outra vez. Há muitas pessoas que precisam de ouvir. Sabem? Este ano estive com este mesmo homem outra vez. E diz ele, estava aí para uma das minhas aldeias e tive um problema na minha moto. Cheguei 5 minutos atrasados. Quando cheguei lá, tinha passado um grupo de homens, tinham partido tudo dentro da igreja e tinham saído. Diz ele, às vezes vale a pena chegar 5 minutos atrasado. A luta continua. Mas eles estão a ver, sabem, nós como igreja podemos financiar 1 ano de salário para um destes guerreiros ali no norte da Índia. Foi uma das coisas que nós podemos fazer. Se temos mais, podemos fazer mais. Nunca estamos a perder ao investir no reino de Deus. E o que podemos estar a fazer é estar a capacitar outros a irem mais além, tanto nesta nação como noutras nações. Vamos viver pela fé. A última frase, eu até vou pedir ao Litos para vir terminar. A última frase que me desafiou foi esta: se atreves a fazer, vais descobrir que consegues fazer. Se atreves a acreditar que aquilo que Deus está a te chamar para fazer, se atreves a acreditar a fazer, tu vais descobrir que o consegues fazer. Deus nos capacita a fazer. A visão é enorme. O nosso Deus é enorme. Precisamos de responder em fé e caminhar. Amém.